Boa tarde, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Bom, dia 26 de dezembro, né? Estamos aqui num domingão, logo após um feriadão de Natal. Espero que todos vocês tenham passado aí junto das suas famílias, todos muito bem. Apesar dos tempos bicudos que a gente está vivendo, né? Por falar em tempos bicudos, né? Tem uma coisa que tem me incomodado bastante, que é essa polêmica, né, que tem surgido nas redes, principalmente no meio que se diz conservador, a respeito aí de diversas questões que tendem a criar um certo ruído dentro do campo da direita, tá ok? Eu preparei uma resposta relativa a isso, eu vou ler, é uma resposta meio longa e tal, né? Requereu de mim mesmo, né? Uma certa preocupação, um certo aprendizado sobre os argumentos de cada um, de como eles estão se organizando, do que eles estão dizendo. Eu faço aqui uma primeira tentativa de dar a minha contribuição para esse debate. Tá? Chama-se As Pautas Abandonadas, o Intelectual Orgânico, a Unidade da Direita e a Guerra Cultural. Vamos lá. O mantra do momento é o abandono das pautas de 2018. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A inteligência tupiniquim quer acusar o governo Bolsonaro de ter abandonado aquelas pautas originais de 2018, aquelas que levaram à vitória eleitoral, e ter se rendido ao centrão, traindo a causa conservadora em nome de uma governabilidade que seria impossível. Este discurso raso e fácil vem sendo desenvolvido há algum tempo, mas ganhou ares de ciência política na boca de deputados eleitos em 2018, junto com intelectuais de ocasião, como se a política fosse feita de boas intenções e não tivesse um lastro na realidade. A verdade é que a nossa bancada federal, eleita pelo presidente, fracassou miseravelmente na tarefa da luta política. Bolsonaro catapultou para o poder 52 deputados federais, 4 senadores e 3 governadores. Só os nossos adversários do PT tiveram uma representação mais numerosa do que essa. Passados 3 anos, aquela bancada nossa foi pulverizada, mas a dos nossos adversários continua firme. Percebam o paradoxo. A bancada apadrinhada pelo maior ladrão da história continua coesa e a bancada patrocinada pelo único governante que está há 3 anos sem nenhuma acusação de roubo se desfez no ar. Os deputados, aniquilados no debate político, acusam o presidente de ter abandonado suas pautas. Em 2019, eu disse a um deles, note bem, eu disse a um deles que a forma como eles estavam montando seus próprios gabinetes e como se organizavam no Congresso seria derrotada. As raposas do Centrão e as hienas da oposição se uniriam e os colocariam para correr na defensiva. Bom, minha previsão não se cumpriu. Eles não tiveram coragem nem para se defender. Uma bancada sem liderança, sem projeto e sem rumo, que se esfacelou sem dizer a que veio. Pior que isso, uma bancada individualista e lacradora, onde as raras exceções se perderam em propostas pueris e vazias. Este é o resumo de 3 anos de desacertos e bateção de cabeça. Mas tudo é aprendizado. Os neófitos de ontem se portam como divindades acima dos mortais. Citam lá os Chesterton da vida, mas desconhecem o que passa embaixo dos seus próprios narizes. Uma produção legislativa pobre, uma produção política inexistente, uma defesa do governo inoperante. Este é o resumo. Este é o resumo. Serão reeleitos, mas os conservadores precisam de uma bancada e não de deputados. Aprendam isso, meus senhores. Quanto ao autoeleito intelectual orgânico da direita, este trama como Stalin, fala como Trotsky e age como Lenin.
Se um réis mortal como eu mesmo já sabia e previa em 2019 que o desacerto da bancada daria no que deu, ele também o sabia. E mais ainda, calou-se para usar esse resultado em favor da sua previsão do passado. É fácil, né? Prever o passado é fácil. A gente já sabe o que aconteceu, né? O resultado está aí para quem quiser conferir. Eu tenho um amigo virtual, um pastor protestante, que avalia que tudo não passa de mero preconceito religioso. Como eles não podem desabonar a Damares, a Michele, o Mendonça e todo mundo, o que eles fazem, né? Eles os desabonam pela sua fé. Que, aliás, né, todos os integrantes do governo que são ou evangélicos ou protestantes, eles não se omitem em expressar a própria fé. A todo momento eles estão repetindo aquilo que eles acreditam. Eu mesmo não havia pensado nisso. Não acho que seja o motivo principal das críticas desleais feitas ao governo Bolsonaro, mas não descarto que este preconceito religioso tenha um papel relevante nesse debate. O fato é que aqueles que não tiveram capacidade de entregar se juntaram aos que fracassaram no debate político e todos eles se justificam nas análises daquele que trama, fala e age como a esquerda o faz. Todos eles clamam pela unidade da direita, mas é uma unidade em torno deles mesmos e abençoadas pelo mestre. Mas vejamos, em 2018, esse mesmo mestre dizia que Bolsonaro não precisaria nem governar. Se apenas diminuísse os números de assassinatos e fizesse um governo honesto, isso já seria o suficiente. Ora, esses dois objetivos já estão sendo atingidos, mas o analista de hoje se esquece de consultar as suas próprias análises de ontem. Em 2018, ele também dizia que todo aquele que negasse o direito à autodefesa não passava de um covarde, exigindo que o Estado defendesse a sua vida, a vida da sua família e a sua propriedade. Hoje, o mesmo cidadão defende que o presidente impeça que os agentes de Estado violentem a integridade física das pessoas. Mas o que mudou? Não é o mesmo Instituto da Autodefesa invocado anteriormente por ele mesmo? Ou será que tudo não passa de uma luta de poderes constituídos, onde o cidadão comum deve apenas torcer para que vença o melhor? Ok? Legal isso, né? Um pouco de coerência lhe cairia bem, não é mesmo? Como sempre sustentam os conservadores de fato, os conservadores de verdade, um conservador deve governar pelo exemplo. Quando o presidente diz que debaterá com sua esposa se sua filha menor de idade irá ou não se submeter à imunização, ele está fazendo o que efetivamente? A bronca da hora é a guerra cultural e o enfrentamento dos comunistas. Esta é uma prioridade importante, mas as pessoas indicadas para fazê-las também fracassaram. Um deles, ministro de Estado, faz mimimi revelando que ao chegar no ministério foi escarrado por 2 servidores da casa e que eles ainda estão lá. Bom, se ele não conseguiu tratar devidamente esse desrespeito, como quer fazer críticas? A tal guerra cultural estava ali ao seu alcance, mas ele resolveu lacrar ao invés de a enfrentar. Eu fico aqui me perguntando se o Bolsonaro ouvisse essa gente, ele teria o apoio popular que tem. Pega a visão, meu amigo, pega a visão. Já pensou os nordestinos lá no Nordeste, esperando a guerra cultural terminar para que a transposição do Rio São Francisco levasse água para o Nordeste? Já pensou nisso? E os caminhoneiros, esperando a luta contra os comunistas para que o Tarcísio asfaltasse as estradas e construísse pontes? O que você me diz disso? E o agronegócio, de braço cruzado, esperando o resultado da luta do Bolsonaro contra a nova ordem mundial e o globalismo? Já pensou nessa? E os exportadores, esperando que os embates com o embaixador da China se decidissem para investir em ferrovias e portos? Já pensou? E os trabalhadores e empreendedores, esperando a luta contra a Organização Mundial de Saúde para iniciar a distribuição e o recebimento de um auxílio emergencial? O que você acha disso? Seria bom isso? O país inteiro esperando o Bolsonaro calar a boca do Alexandre de Moraes e do STF para recuperar a economia abalada pelo lockdown. Eu
Listei apenas 6 exemplos, mas eles são muitos. No fundo, é isso que esse discurso defende: que o governo ficasse imóvel, capturado por intelectuais que o transformariam num pântano de conflitos intermináveis, e que estivéssemos todos unidos em torno dessas pessoas e deste ideal. Mas isso é de fato governar um país? É para isso que elegemos um governo novo de 4 em 4 anos? Até mesmo os desdobramentos do 7 de setembro decepcionaram todos aqueles que queriam uma guerra civil ou uma intervenção externa. Eu, de fato, agradeço o desfecho que teve, pois seriam os meus filhos que estariam engalfinhados nesta luta, e não os valentões que defendem uma radicalização temerária. Ah, mas o Bolsonaro não calou o STF. É verdade, mas é verdade também que o STF não calou o Bolsonaro. Eu estou contente, então? Não, eu não estou contente. Acho um erro enorme não estarmos lutando pela legalização das nossas eleições. Esta é a luta urgente. Contar os votos. Esta é a luta inadiável. Quem assume outras pautas e outras agendas não quer unidade, quer a derrota. Bom, meus amigos, essa é a minha versão dos fatos, essa é a minha pequena contribuição. Acredito que cada um de vocês também tem uma visão, tem uma abordagem para esse tema. Eu entrego aqui a minha contribuição, né? Entrego aqui a minha visão sobre os fatos, né? Espero que vocês também tenham a de vocês, né? E que ao longo do tempo a gente vá amadurecendo mais coisas, vá pensando melhor e que efetivamente todos os que são da direita se juntem em torno da defesa do único governo conservador que esse país já teve. Então eu fico por aqui, mais uma vez agradeço a atenção de vocês, me desculpo aí pelo tempo que eu tomei, tá bom? Um abraço a todos e até mais.